O grande medalhão dessa temporada, que é o Shingeki no Kyojin, não começou ainda, pelo menos até onde eu sei. Se tivesse começado, eu acho que a internet teria enlouquecido, e isso não aconteceu. E não apareceu no Crunchyroll. Então eu acho que não começou ainda. Então, não tem Shingeki no Kyojin ainda, mas voltou Boku no Hero Academia com o novo arco, que é o arco do treinamento deles e do exame de licença provisória e tal. Esse episódio, eu vou começar por ele porque ele não é tão cheio de coisa pra comentar, assim. Ele é um episódio bastante simples. Ele é um episódio basicamente pro Midoriya aprender uma coisa. E ele aprende essa uma coisa ao fim do episódio. Que é dar chute. Assim, eu gosto. Porque eu acho que ao mesmo tempo que é simples demais e, portanto, estúpido, ele também é simples demais e, portanto, muito eficiente. Porque o Midoriya é um personagem desse de achar soluções práticas, né? Ele sempre foi. Ele é um cara de muito raciocínio e de soluções práticas. Se ele desenvolvesse algum poder que saísse de porrada, que fosse de repente um Kamehameha da vida, seria muito idiota. Seria bem ruim. Não foi. Foi realmente, eu estourei meus braços, tá na hora de dar chute. Então eu acho legal, e fora que o chute style dele é estiloso mesmo, é realmente visualmente legal, assim, o chutão dele. Então eu não vejo grande problema, assim, ele ter sido esse o grande breakthrough dele. Mas eu até entendo quem faz piada com isso. Eu vi até uma piada do, como é que era? Deku descobre as próprias pernas, um negócio assim. E tá, é meio bobo, mas eu até acho legal. O resto do episódio foi um episódio comum, daqueles episódios que Boku no Hero Academia costuma fazer pra deixar claro que está havendo desenvolvimento e treinamento de cada um dos personagens. Mas ele não vai fazer um arco gigantesco. Esse episódio teve isso, o próximo já deve ser o começo do exame, da prova lá, e tá bom. Ele não vai perder muito mais tempo com isso. A gente só sabe que está acontecendo, é mostrado, é falado, é trabalhado no mínimo possível, tem uma passagem de tempo, tá bom, não perde muito tempo com isso. Gosto também. Então, não foi um episódio maravilhoso, teve umas cenas engraçadas, eu gosto da cena do All Might chegando e passando conselho pra todo mundo, Adovaiso. E ele tá com um livrinho de como ser um professor for dummies, assim. Então é legal. Mas nada demais, episódio bacana, episódio eficiente, gostei. Após o primeiro episódio dramático, né, de Hanebado, agora a coisa tá andando com mais calma, tá desenvolvendo um pouquinho melhor a relação dos personagens, e essa é a grande qualidade de Hanebado, né? Estamos aqui no terceiro episódio, né? E eu tô conseguindo acompanhar, isso é ótimo, né? E no segundo episódio foi uma construção maior um pouquinho da relação da Nagisa, né? Nagisa? Isso, da Nagisa, eu ainda não decorei o nome das personagens, muito personagem, onde ela tem esse problema com a confiança dela, ela se cobra demais, né? Então ela busca aprimorar as qualidades técnicas dela após a derrota contra eu não anotei, Hanesaki, isso aí. Bom, e aí ela tem esse complexo e a questão dela ouvir sempre de que ela só ganha porque é alta também fere o orgulho dela, porque, porra, ela treina pra cacete, ela se esforça e todo mundo coloca os créditos na altura, que é algo natural, né, dela. Então, joga todo o esforço dela por água abaixo e isso fica marcado na pessoa, e o técnico tem uma visão muito apurada, e foi uma boa sacada ele jogando com Nagisa. Caralho, preciso decorar o nome. Eu anotei um monte de nome aqui. Então, o técnico jogando com ela e percebendo o porquê que ela tem esse problema, né? Porque toda vez que ela vai dar o smash, ela dá um delayzinho, ela trava um pouco o músculo, ela fica um pouquinho tensa, aí o técnico falou, não, é ali o ponto fraco dela, e eu sei porquê, porque eu também passei por isso. Então é muito legal, eu gosto de animes de esporte justamente por isso, por esse quando o técnico ele tem uma visão um pouquinho diferente, ele consegue guiar os jogadores dentro do esporte. Slam Dunk tem muito disso, o Yoamushi Pedal acho que tem um pouquinho,
mas é parte do capitão, porque não tem técnico ali, pelo que eu lembre. Então eu gosto de animes de esporte justamente quando tem essas explicações do jogo e coisa que Hanebado não se aprofunda. Isso é uma qualidade considerável, porque ele não perde tempo explicando esporte, porque ele considera mais importante a relação dos personagens dentro da série, e isso já é o suficiente para nos prender, né? Eu acho muito legal as cenas onde tem uma menininha assistente ali, ela joga, né? Mas ela é novata, acho que do primeiro ano, onde ela para a todo momento para comer o lanche dela, né? E ela sente muita fome e ela reencontra algumas meninas que saíram fora do time de badminton, né? E o diálogo delas ali é para construir essa visão de que, olha, a gente desistiu do esporte justamente pela Nagisa ser muito durona e tal, e a gente seguiu a nossa vida, mas vocês também, a Nagisa pode seguir o caminho dela, onde tem o diálogo final ali da uma das líderes ali desse grupinho ali que aparece, a que se destaca mais, ela fala, olha, Nagisa, eu senti inveja de você, né, pelo seu empenho, eu gosto de ver você jogar, mas a gente seguiu o nosso caminho e você ama o badminton, né? Uma coisa legal aqui na mensagem do Hanebado é essa questão do amor ao esporte, a Nagisa tem muito disso e também a Hanesaki tem também, né? E o terceiro episódio ele é bem mais dramático, mas num tom bem mais leve do que o primeiro episódio, que foi uma coisa acima do tom que a série precisa. Eu acho que o tom da dramaticidade que está empregando agora no segundo e terceiro episódio é mais cadenciado, joga um pouquinho do esporte ali, que não é... Eles não esticam a partida, como normalmente nos animes de esportes fazem. A partida dura um minutinho ali, uma coisa só para dar um must ali, um gosto ali do esporte, mas o que é mais importante mesmo é a relação dos personagens. O segundo episódio, como eu estava falando, foi bem importante no tratamento da relação com a Nagisa com o esporte, e tava tudo muito bem. O encerramento ali com o diálogo na loja de conveniência, elas comendo ali a parte do lanche da menina ali foi legal, porque dá a mensagem de vamos compartilhar as nossas vitórias, as nossas dores e tudo mais, e foi uma cena bonitinha, e aí eis que aparece uma nova personagem. Pra mim aquela cena é meio forçação de barra falar, mas acabou com o segundo episódio pra mim, acho que estragou o tom de toda a construção do relacionamento da Nagisa com o esporte. E ela só apareceu ali no final porque a grande virada no terceiro episódio é a relação da Hanesaki com o esporte. Agora que já conseguimos consertar, entre aspas, a relação da Nagisa, precisamos consertar a relação da Hanesaki com o esporte. Ela tem esse trauma, ela não quer jogar badminton por conta da mãe dela, o que é bastante complicado, né? Porque como ela descreve a cena do que aconteceu, que ela ficou doente porque essa menina nova aí que aparece meio que passou a doença pra ela, tossindo na cara dela, uma cena bem porca pra caralho, mas a mãe dela, segundo a Hanesaki, a mãe dela a abandonou depois que ela perdeu no esporte. E isso pode ser a visão dela, né? Porque quem está narrando a cena é a Hanesaki, e na cabeça dela ela pode enxergar que a mãe saiu por conta da derrota da filha. Se isso aconteceu de fato, essa é a pior mãe da história dos animes, né? Porque abandonar a filha na sequência que, nem doente você consegue ganhar uma partida de badminton, então você é um lixo humano e eu vou sair fora. E aí tanto ela sai fora que ela tem uma nova aprendiz, onde mostra a Hanesaki vendo numa revista a nova aprendiz da mãe dela, então ela fica traumatizada de, pô, eu tô me esforçando, mostrando que eu melhorei no esporte para tentar atrair de volta a minha mãe, e a minha mãe pega outra menina qualquer aí para treinar, então ela se sente traída, por isso que ela não quer jogar mais badminton. É um motivo razoável, plausível, muito importante para a personagem, que o poder da amizade ali, da compreensão das amigas, acabam trazendo de volta na Nagisa. E o personagem principal para fazer isso foi a Helena, Fuji alguma coisa o nome dela, é Fujisawa. Ela é meio que a mãezona da Hanesaki, né? Ela
ela cuida desde pequena, ela é a melhor amiga de infância, ela tá ali observando a amiga, então ela conhece os trejeitos dela e ela sabe que, assim como a Nagisa, a amiga dela também ama o esporte acima de tudo, apesar dela não querer jogar, o amor pelo esporte é maior e a grande estrela desse terceiro episódio é a Fujisawa. A Hanebado para mim tem se destacado principalmente por esse tratamento com carinho, sabe? Dos personagens, mostrando a relação entre eles, não focando muito no esporte, o que é algo curioso para um anime de esporte, mas é realmente muito legal. E eu vi algumas cenas do mangá no Google quando eu fui pesquisar o nome dos personagens, né? Porque eu faço as anotações depois que eu assisto, então eu não tenho paciência de ficar caçando as cenas para quando falo o nome. Então eu vou lá no Google e achei algumas cenas do mangá muito bonitas e fiquei interessado em ler, sabendo que o roteiro é bom e ainda mais com os traços muito bonitos do Hanebado, eu fiquei interessado em ler esse mangá. Então fica a recomendação aí, eu tô gostando muito de Hanebado. E eu queria saber de vocês aí, o que vocês estão achando também nos comentários. Eu queria fazer duas recomendações pra vocês, dois animes de comédia, eu ri pra caramba com eles, e o primeiro deles é Grand Blue. Cara, que anime incrível, ele é hilário em todas as suas cenas, ele lembra muito o humor escrachado de GTO, com aquelas caretas a todo momento, os personagens são muito engraçados e usa muito dos clichês de comédia japonesa para fazer a gente rir, com situações absurdas e uma direção de arte muito bem feita, muito bem pensada para o humor, né? Principalmente na cena onde o policial aborda o protagonista, Yori, o nome dele, se eu não me engano, onde o Yori tá meio que chantageando a menina lá, a amiga dela, a Tissa, né? E aí pedindo a roupa dela e tal, e vocês vão ver. E, cara, aí aparece o policial do nada, assim, a transição das cenas são muito bem feitas pra parte do humor, né? Onde tem um corte seco, tem o policial rindo, assim. Tem uma cena que referencia diretamente Slandunk, né? Os personagens ali, dois caras precisam fazer o desafio da careta pro cara rir, né? E aí um deles imita a cena do Mitsui declarando o amor pelo basquete com o técnico, né? Então a cena é igualzinha, o cara se ajoelha, olha pra um gordo qualquer que tá parado e fala, eu amo basquete. E aí o cara começa a rir e tal, e aí fica bem legal a forma como a direção trabalha em cima do humor. Também tem a relação das caretas, né? Os personagens fazem muita careta, tem situações dos caras aparecerem pelados a todo momento, cara, é muito engraçado. E é curioso fazer review de anime de comédia, porque é difícil explicar o humor, né? Mas eu não vou falar mais nada, nem o que acontece, eu só digo que é um anime leve, despretensioso. O plot é o Yori, ele vai morar com o tio, por algum motivo que eu não lembro, e aí o tio dele tem uma loja ali de pesca, de mergulho, ele vende alguns equipamentos, e tem uma equipe de mergulho lá com malucos, os caras se embebedam e ficam pelados, cara, é muito engraçado. E aí a cena dele vendo os caras pelados bebendo é hilária, porque ele abre, ele olha e ele com a mesma cara ele fecha a porta. É hilário, cara, a direção nas cenas de humor é muito bem feitas e eu recomendo a todos assistir Grand Blue. Eu acho que é um dos animes mais engraçados dessa temporada, cara. E o segundo anime de comédia que eu queria recomendar pra vocês é o Chio's School Road, onde essa menina, a Chio, ela é viciada em videogame, ela é mó nerd, né, e gosta de ficar a madrugada acordada jogando, e ela tem que caminhar da casa dela até a escola, e o anime são pequenas sketches de humor do trajeto dela, e ela passa por diversas situações absurdas, né? E essa série, ela não pegou todo mundo, eu vi que algumas pessoas não gostaram, e eu sei por quê, porque o primeiro episódio não é tão engraçado assim. Eu gostei desde cara da Chio's School Road porque tem um humor um pouco diferente, a protagonista ela racionaliza demais sobre as situações, me lembra até sitcoms, né? Onde, novamente, a Chio, ela, por ser meio nerd e tal, então ela pensa demais, ela é muito introspectiva e ela fica pensando algumas situações e ela acaba entrando tomando decisões absurdas com base em, sabe, loucura da cabeça dela. E um exemplo disso é justamente onde, por exemplo, a colega de classe dela, Hosokawa, ela encontra na rua, eu sei, embaralhei o nome tudo, a Hosokawa encontra na rua a cena, e aí a Tios pensa, caramba,
Ela é a mais popular da sala, ela acenou pra mim, mas eu nunca falei pra ela. Será que ela tá falando com alguém atrás de mim, né? Isso é comum de acontecer, mas e se eu não acenar? Vai parecer que eu sou, né, meio fria, tal. E agora, o que que eu faço? Não sei o quê. Aceno, não aceno, e agora eu me jogo no lixo. Essa é a decisão dela. Eu me jogo no lixo porque aí quando eu estiver rolando, eu vou olhar pra trás e vou ver se tem alguém, e aí eu vou ter certeza se ela tava falando comigo ou não. Ela se, ela se joga no lixo à toa, não tem ninguém atrás dela, e aí ela começa a conversar com a Hosokawa, é bem legal essas decisões que ela toma, né? Ela. O primeiro episódio, novamente, não é tão engraçado assim, mas eu gostei de cara porque ela. Na primeira sketch de humor, ela precisa. A rua por onde ela passa está bloqueada, ela está atrasada, então qual é a decisão dela? Eu tento correr para dar a volta, mas aí eu vou chegar atrasado, é melhor não chegar atrasado, então eu vou escalar as casas. E ela anda pelo telhado, ela passa por situações engraçadas nesse meio do caminho. Mas o segundo episódio é bem melhor, como eu falei antes. Tem a cena onde ela encontra um delinquente tradicional japonês ali no caminho e a moto do cara tá atrapalhando, e aí novamente ela fica racionalizando, ela, pô, o empresário ali, ele me jogou, ele tá andando por lá porque vai fazer com que eu fique perto do delinquente e tal, ele é um safado, não sei o que, eu vou andar ali também e tal. E aí ela esbarra na moto e uma loucura. E é muito engraçado isso, cara. Ela pensa demais sobre as situações, ela analisa as coisas e a cena do final do segundo episódio, a segunda sketch de humor, é bem legal porque tem várias reviravoltas, né? Onde tem uma colega dela que ela quer ser famosa, então ela tenta usar da Hosokawa para entrar nesse patamar no hall dos alunos populares, e tem várias reviravoltas nessa segunda sketch de humor. Então é muito legal, cara, é muito legal o Tio's School Road. Eu peço para que vocês deem considerem e deem uma olhada. E se vocês não gostarem dos dois primeiros episódios, não tem jeito, não é o tipo de humor de vocês. Mas o Grand Blue, ele é aquele humor mais tradicional japonês, com palhaçadas a todo momento, caretas, gritaria e tudo mais. Mas o Tio's School Road, pra mim, me lembrou muito sitcoms, eu achei bem engraçado também. Planet Wiz continua bastante interessante. Eu gosto de várias escolhas do Planet With, mas por enquanto a gente não tem muito como saber para onde essa história vai. Eu acho que esse segundo episódio começou a trabalhar uns prováveis temas e assim, essas coisas estão mais na cara, mas ainda não dá pra saber pra que vai servir isso. Porque tem um tema de uma dualidade entre amor e poder. E tem alguma música brega que é assim, não é? O amor e o poder. No fundo do prazer, o amor e o poder. Eu tenho quase certeza que tem. Enfim. Tem essa dualidade e tem, por enquanto, trabalhando nessa parte da busca pelo poder, tem essas ilusões que os personagens passam naqueles monstros e que eles veem uma possibilidade de eles terem aquele poder que eles sempre quiseram. E tem nesse aqui, eu acho que no primeiro teve também, mas nesse aqui tem um texto, e é sempre um texto com uma fonte horrível, meio que à mão, meio infantil, falando tudo bem ser fraco. E a menina tem o poder que é essa, como é que é? Couraça psíquica, um negócio assim, que é o robô horrível de computação gráfica. Ela vence o monstro, ela tem uma sensação de vitória, mas depois ela perde esse poder. E agora ela vai ter que lidar, assim como o outro cara, vai ter que lidar com o fato de que ela não tem mais esse poder que aparentemente é o que ela usava para definir a si mesma, né? Até assim, dá pra supor, dá pra pegar uns sinais de que isso é uma coisa que define não a personalidade, mas o senso de identidade e a confiança dela. Ela vai perder esse poder, ela vai ter que lidar com o fato de que ela não tem esse poder mais. E aí que entra aquele negócio de tudo bem ser fraco. Então talvez essas sejam as coisas que estão acontecendo aí, os temas que estão começando a ser trabalhados nessa história. Eu realmente não consigo chutar para onde vai por enquanto. Mas pelo menos já dá para saber que tem alguma coisa claramente sendo trabalhada. Não é só uma grande brincadeira, não é só uma perda de tempo. Mas é também uma grande brincadeira e eu acho esse anime muito criativo e bastante engraçado. No começo, tá nessa cena ainda? Tá no fim dessa cena. No começo tem essa cena da reunião dos personagens, que é uma dinâmica muito interessante, porque é o seguinte, a gente tem o nosso personagem principal, que eu realmente não lembro o nome, que é o moleque da escola, que não tem memória, que tem o gato que faz... e a maid,
E tem o grupo de 7 heróis, um deles já perdeu o poder do primeiro episódio, então agora são 6 com o robô, e ao fim desse episódio 5. Esses caras são os inimigos do personagem principal, mas são claramente os mocinhos pro mundo, de certa forma. Ou a história trabalha eles como mocinhos, né? Essa organização que parece uma organização do mal no fim do primeiro episódio, quando você vai ver, é tipo uma empresa normal, assim. Eles meio que se tratam como uma reunião de empresa normal. É uma dinâmica muito casual que eles têm uns com os outros, e eles não estão fazendo um grande plano do mal, porque eles estão do outro lado, então eles seriam vilões no nosso ponto de vista. Mas eles não estão fazendo uma reunião do mal, eles estão conversando normalmente. Aí quando o líder vai fazer um discurso grandiloquente de grande líder, seja do bem ou do mal, que ele vai liderar a humanidade, ou a Terra, eu não sei se é a Terra ou a humanidade, mas enfim, vou liderar a humanidade. No meio do discurso dele, com a música, o discurso é cortado com a voz do pai dele no fundo. Ah, não, vamos comer sim! E aí o cara grita e corta o negócio. Então, tipo, tem um timing cômico muito peculiar. E tem também sinais claros de que ele tá pegando esses tropes, né? Essas características, esses clichês de história de herói, de shonen de porrada, digamos assim, e brincando com eles, não tá levando a sério. Tipo, o cara que ia fazer o grande plano, o grande discurso, o discurso dele é cortado e tal. Os vilões são, na verdade, pessoas comuns que acreditam estar fazendo certo. E não tem nada de polêmico deles, realmente estão salvando a humanidade. O monstro, os 2 monstros que apareceram até agora são absolutamente ridículos. O moleque principal é um moleque que também não dá pra gostar muito dele por enquanto, e vendo por todos esses sinais, é uma coisa intencional, tipo, ele não ele tem um pouco de coitadinho no fim das contas, porque ele não tem memória, ele tá numa situação que ele não entende, mas ele não é o personagem mais carismático que tem no mundo, assim. Ele tá meio que jogado ali, ele não quer estar fazendo aquilo, mas ele tá fazendo e foda-se. Então, eu gosto dessas dinâmicas, eu gosto dessas brincadeiras com essas dinâmicas. Eu tô gostando bastante de Planet Riff, o episódio passa muito rápido. É inacreditável como o episódio passa rápido. E além disso, além disso não, isso é o meu comentário total positivo. Mas só pra adicionar uma pequena crítica, no episódio passado eu já falei dos robôs em computação gráfica, eles continuam feios. Uma amiga minha, a Rita, se ela for assistir esse vídeo também, abraço pra você, Rita. Ela apontou nos comentários no Facebook pra mim, dizendo que os robôs lembram algumas estátuas do período Jomon, que é um período... não é pré-história do Japão, mas é o começo da civilização japonesa, né? Eu estudei um pouquinho disso, mas eu não lembro de nada. E ela postou umas fotos lá de estátuas, assim, estatuazinhas de barro do período Jomon, e realmente tem uma estética parecida. O que pode querer dizer alguma coisa, eu não sei ainda. É um detalhe interessante. Continuam sendo robôs muito mal feitos em computação gráfica, infelizmente. Mas, enquanto eu gosto da trilha sonora, que a trilha sonora, ela vai... pra falar de comentários técnicos, né? A trilha sonora vai ao encontro, na verdade, do que eu tô falando de brincar com esses clichês, porque, principalmente nas cenas de luta entre os robôs no final, aquela cena à noite, a música é meio que uma música brega de anime de mecha dos anos 70, meio boba, assim. Então, a trilha sonora é legal. Mas eu não sei até que ponto eu não tenho conhecimento técnico para isso. Vocês conhecem a qualidade de som do VideoQuest, sabem que não é o nosso forte. Mas os efeitos sonoros são muito estranhos para mim. Eu não sei se está mal feito ou se essa parte é intencional, mas ela tá muito esquisito. Na luta dos robôs tinha uns barulhos muito estranhos que parecia que não tava mixado direito. Eram realmente qualidades de som diferentes, de diferentes efeitos sonoros. Então, estranho. Mas eu não posso falar muita coisa porque eu não tenho conhecimento técnico pra isso. Mas isso me incomodou nesse episódio. De qualquer forma, Planet Riff, muito da hora ainda. E chegou o melhor anime dessa temporada. Pra mim. Que é o Humble Mois, cara. Eu tava muito ansioso por esse anime. Eu sou putinha de anime de samurai, de história de guerra japonesa. Eu sou putinha, cara. Eu adoro esse tipo de anime. E o melhor é que
esse anime Angolmois, né, o Genkou Kasenki, ele conta a história da segunda invasão mongol no Japão, né? É uma batalha real que aconteceu lá em Tsushima. Foi lá no século XIII, em 1274 para 75, Wikipédia valeu, onde o neto do Gengis Khan, que é o... como é que é o nome? Kublai Khan, né? Esse cara que é o neto do Gengis Khan, ele queria expandir os territórios mongóis também, e aí ele pegou as tropas dele, que tinha uma parte chinesa ali que ele conquistou, né? E ele partiu para cima do Japão, e uma das grandes batalhas ali é em Tsushima. Essa batalha é importantíssima porque é a última batalha contra frotas estrangeiras que ocorreu no Japão. Então é uma batalha histórica muito importante para o Japão, onde acontecimentos importantes ocorreram, e o termo kamikaze veio daqui, né? Onde spoiler ou não, mas é acontecimento histórico. Então teve uma grande tempestade, então os ventos destruíram 200 navios mongóis, e aí a frota foi reduzida e eles acabaram desistindo de invadir o Japão, por isso o termo kamikaze. Então é muito importante esse anime, trata dessa história muito legal, né? E coincidência ou não, tem o jogo exclusivo do PlayStation 4 que vai lançar ano que vem, que é o Ghost of Tsushima, que conta também essa parte do período histórico japonês, onde você controla um samurai ali, sobrevivente da ilha, né, de Tsushima, e ele precisa expulsar os mongóis e derrotar a todos, e por isso o nome Ghost é do uso de stealth ali, de tentar esgueirar solitariamente e matar os inimigos na surdina e tal. Então é um jogo que foi bastante elogiado pela parte gráfica, pela parte da história, e também os produtores falaram que as side quests vão ser bem trabalhadas e vai ter todo um peso dramático com os NPCs e tudo mais. É um jogo que eu estou empolgado para jogar e conta esse período histórico também, né? E falando do anime em si, ele já começa bem impactante, onde já aparece o protagonista com armadura, olhando o exército mongol, gritando, não, vamos lá, a gente vai ganhar e não sei o que, e uma chuva de flechas voa em direção a ele, é bem impactante, bem legal, e aí corta para alguns dias antes, ele lá preso, ele tá exilado no barco, né? E é curioso porque a gente tem o contraste, o cara tá como um prisioneiro, mas ali a gente sabe que ele vai escapar de alguma forma, né? Então eu acho que essa transição não ficou legal porque já entregou que ele ia escapar, né, das garras ali dos captores ali no barco, né? Mas teve uma rebelião, foi interessante ali a rebelião dentro do barco, teve uma... pessoal burro, né? O prisioneiro fala, não, me desamarra aqui, eles vão e desamarram os caras, mas tudo bem. Mas, tirando esse detalhe que na hora que eu olhei eu fiquei meio assim, mas foi legal essa rebelião, já apresentou os dois principais ali da defesa da ilha de Tsushima, que é o general e o pirata, né? Qual que é o nome do pirata? É o Onitakemaru, caramba, o nome longo. E eles vão ser a grande força de defesa de Tsushima, e enquanto eu pesquisei sobre essa batalha, eu pesquisei além do Wikipedia, tá? E aí, só pra dizer, e aí essa batalha de Tsushima foi interessante porque os samurais não estavam acostumados com as armas mongóis, e essa batalha foi importante porque eles tiveram que se adaptar e melhorar as suas defesas e criar estratégias de combates um pouco melhores. E talvez esses dois personagens, por serem forasteiros e exilados ali, um é pirata, o outro é um general renomado, talvez eles que consigam criar essas novas estratégias, porque obviamente a defesa da ilha atual é uma bosta, né? Porque a gente percebe já nesse primeiro episódio onde a filha do comandante da ilha, que não mostrou o comandante, então provavelmente ele tá morto, ela precisa defender os habitantes, então ela tem uma defesa lá real, mas os caras são muito amadores, eles morrem rapidamente contra os soldados ali mongóis, né? Então é bem legal saber um pouquinho desse contexto histórico e depois assistir o episódio, e quanto mais eu pesquisei sobre esse período histórico, mais interessado eu fiquei em assistir o anime, né? Eu achei legal, destacando, além da animação, que foi muito bem feita, a batalha contra o chinês mongol e o general, no meio pro final do episódio, onde
a taxa de quadros estava bem rápida, sabe? Bastante animado, realmente teve um empenho em deixar aquela luta bonita, fluida, com movimentos ágeis dos dois personagens. Os dois lutam o mesmo estilo, né, de combate, foi bem legal. Mas o que eu achei bem interessante não foi isso, eu achei bem legal o peso dramático do general falando com a líder, que é a Tenri, né? Ela tá lá sofrendo, né, com a perda dos amigos dela, porque, né, são amigos, ela conhece os caras desde criança, né, como ela diz, e todos morreram, deram as vidas delas pra tentar salvá-la, e ela pensa, será que faz sentido isso, tal, não sei o quê, e o general meio que dá um choque de realidade nela, fala, ó, guerra é assim, não tem sentido, eles não se arrependeram de tê-la salvo, né, então é isso que você tem que se apegar. Será que você está preparada para isso? E ela vira determinada e fala, não, eu estou preparada, eu preciso defender todos os habitantes dessa ilha. Então, esse peso dramático vai ser o ponto forte dessa série. Tem o peso histórico, tem a animação bastante bem feita, né? Como a gente pôde perceber. Vocês repararam que a coloração está bem amarelada, dando aquele ar de pergaminho, né? Sabe quando você pega um pergaminho antigo? Eu acho que eles deram uma camada persa, né? Que fala Pérsia, né? Um tom amarelado ali. O editor vai escrever ali o termo certo. E aí, para dar um contexto bem legal, assim, uma visão que esse anime trata de um contexto histórico. Eu gostei pra caramba de Angol Mois, e eu recomendo a todos que assistam, cara. Assistam porque tem um peso histórico, tá muito bem animado. E desculpe aí pelo problema da câmera, isso ocorre quando eu gravo um vídeo muito longo aí. E aguardo vocês nos comentários, beleza? Então vamos voltar com o Kitsune na review dele. Eu falei que eu não ia comentar Banana Fish, mas ainda temos espaço para ele. Eu tô em dúvida porque eu tô gostando do anime. Mas se eu for comentar o Banana Fish, vai ser 4 animes que eu vou comentar toda semana. Boku no Hero, Shingeki, Planet With e Banana Fish. Eu não sei, eu tenho que decidir ainda. Tem que ver a próxima temporada se vai ter alguma coisa realmente legal, porque aí o Boku no Hero vai acabar, o Planet With eu acho que vai acabar. E aí segue com Shingeki, Banana Fish e mais alguns, ou mais algum, eu não sei. Eu não gosto de sobrar tanta coisa e perder espaço de coisa nova que vocês querem que comente, enfim. É o dilema desses animes com mais de 13 episódios. Mas enquanto tem espaço para Banana Fish, haverá Banana Fish aqui nos animes da semana para comentar com vocês. Eu estou gostando bastante. É um ótimo anime. Realmente é um ótimo anime. Eu gosto da estética, eu gosto da direção de certas cenas que são realmente muito bem enquadradas, como por exemplo, tem alguns frames nesse episódio 2 que são muito bonitos, quando o Eiji salta e tem o Ash olhando com o cabelo esvoaçante assim e vendo claramente aquele momento da magia do amor agindo, talvez. Ou quando eles estão no hospital no fim do episódio e tem... Primeiro que eu gosto, tem o frame mais óbvio, que é realmente muito bonito, do Eiji sentado com o Ash deitado na cama, os dois de costas, né? O Eiji de costas, e a janela e os pássaros voando, que esse é um frame realmente muito bonito. Mas eu gosto particularmente do momento onde está mostrando as sombras deles. A escolha de continuar a conversa, mas mostrando só a silhueta dos dois personagens, que também desde que eu vi esses comentários sobre a silhueta de personagem, eu fico pensando muito nisso, em como você consegue fazer designs que realmente gravem na sua mente, sejam icônicos, e quando você vê aquelas sombras tem um pouco disso, tipo, tem um mínimo de postura e a silhueta de cada um dos personagens que faz com que eles sejam realmente muito diferentes entre si e já tenham uma personalidade muito marcada. Então são dois personagens muito bons. Então eu gosto desse frame da sombra no chão. Então eu tô achando o anime muito bonito, muito estiloso, ele realmente tem essa coisa de ser ao mesmo tempo cru, mas também cool. Então ele é muito legal. E ele tem muitos momentos emocionantes e muitos momentos fortes nesse episódio. Porque ao mesmo tempo que você percebe que tem muita coisa por trás de tudo isso que está acontecendo, porque tem muito backstory, né?
muita coisa precede o que está acontecendo aqui, muitas das coisas que estão acontecendo só estão acontecendo por conta de conflitos que precedem a história que a gente está vendo, como por exemplo aquele mafioso, capanga mafioso gordão, pedófilo gay. Esse cara tem uma rusga enorme com o Ash, ao mesmo tempo que tem atração pelo Ash, então já tem uns conflitos emocionais ali bastante complexos para se lidar, e aí você supõe uma série de coisas, você vê o comportamento desse cara nesse momento e... Ah, bom, tem o vídeo também, né? O tipo de coisa que o Ash teve que passar com esse maluco especificamente e ao longo da vida são coisas muito tristes de se pensar, tanto é que tem o vídeo que mostra o cara transando com o Ash, obviamente à força, né? No caso se chama estupro o nome. E então a gente tem uma evidência clara, mas é só uma das coisas e deve ter acontecido um monte de outras coisas, e não só com esse capanga, com o líder, o Dino, né? O cara de bigode lá. Então, muita coisa por trás daquilo ali, então é um mundo e uma história muito rica em elementos pra gente trabalhar, sabe? Ele já começa com a gente entrando numa história que está acontecendo e não vendo do zero, que costuma ser o mais comum, né? Isso é muito legal e teve muitos momentos fortes. Por exemplo, matar o menino, o Skipper, no segundo episódio é uma decisão muito corajosa, bastante corajosa. Mas também é uma decisão corajosa porque o anime parece estar bastante acelerado em relação ao mangá. Eu não li o mangá e eu não posso dizer com certeza, mas dá pra perceber, tem sinais claros ali, porque assim, esse episódio teve umas 4 reviravoltas. É quase como se tivesse uns 4 episódios juntos. Tem uns 4 bons finais de episódio nesse episódio. A cena da morte do Skipper é um ótimo final de episódio. A cena do interrogatório e da fita, do DVD do DVD sendo tocado lá com o DVD de pedofilia com o Ash, é um ótimo final de episódio. A conversa do Wade e do Ash no hospital, e depois o Wade chorando, é um ótimo final de episódio. E lógico que as coisas são um pouco próximas, não teria tanto pra fazer depois disso se separasse esses 4 episódios, mas enfim, a cena do Ash chegando na penitenciária é um ótimo final de episódio, ou um ótimo começo de episódio também. Então, e no caso esse foi o final do episódio, então foi sim um ótimo final de episódio, porque tem aquela tensão do, bom, agora fudeu, o moleque é um moleque de 17 anos muito bonito, vai obviamente todo mundo já tem evidência disso, vai querer fazer ele a menininha da cadeia, esse moleque vai sofrer muito mais do que ele já sofreu ao longo da vida. Então, é curioso pensar nesse segundo episódio, porque ele é bom. E ele é bom principalmente porque ele te dá um leque de emoções enorme. Você tem as partes que são só cool e emocionantes e legais de assistir, que é a fuga dos caras e o plano do Ash pra enganar o maluco e bater nele e fugir e sair correndo. Tem uma cena de apoteose, de também conexão emocional do cara pulando. Aí você tem o choque da morte do Skipper, você tem uma cena que você fica muito tenso e ao mesmo tempo com nojo daquele policial no interrogatório. Você tem a tensão da expectativa do que pode acontecer com o Ash na cadeia. Você tem aquela conversa que é uma conversa muito... podia ter sido um pouco mais longa pra gente sentir um pouco mais, entender um pouco mais por que eles se conectaram tanto, mas é uma conversa bastante emocionante do Wade e do Ash no hospital. Então, são muitas emoções, você tem muito com o que trabalhar.
mas também podia cada um desses momentos ter sido trabalhado um pouco melhor e alongar um pouco mais para ter um efeito mais forte até do que já teve. A minha namorada, a Ana, ela viu esse episódio, ela chorou com o episódio. Então, eu sei que funciona. Não funcionou tanto comigo, eu não fiquei emocionado a ponto de chorar com o episódio, porque eu sou um lixo de ser humano, eu tô morto por dentro. Mas eu tô ligado que as pessoas também já estão ficando meio tensas. Eu conheço pessoas que leram um mangá e falam, essas pessoas estão achando que isso é a desgraça que vai acontecer, tem muito mais desgraça por vir. Então parece que já é uma história de desgraceira também. Então eu sei que funciona, eu sei que funcionou. E foi bom, foi um ótimo episódio. E realmente teve uma variedade de emoções e momentos e viradas muito grande. Mas podia separar um pouco e ter 2 desses 4. E ter os outros 2 desses 4 lá. Mas os caras eu acho que tem que fazer em 24 episódios, o mangá tem uns 20 volumes, então vai ter que ser bem comprimido mesmo. Fazer o quê? Ainda assim, ótimo anime, não sei se eu acompanho, já falei as minhas questões quanto a isso, mais de organização dos vídeos aqui do canal. Fazer mais vídeo na semana também não é uma opção, não dá, eu peço perdão, é muito difícil. Então é isso. Abraço a todos, falou!